Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo. Eu sou o professor Alexandre dos Santos. Muito bem, e o que temos na nossa aula? A nossa aula de número 20, nós temos como objeto de conhecimento Geometria Espacial Métrica 2, Projeção Ortogonal. Olha o detalhamento. Plano cartesiano ortogonal, resolução de situações-problema que envolvam conhecimentos geométricos de espaço e de forma. Muito bem, te convido agora, venha para a nossa aula. Falando em projeção ortogonal, né? O que será isso? Ortogonal é quando nós temos, então, né, uma formação aí de um ângulo reto, tá? Então, o que é o ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Estamos falando de perpendiculares. Nós temos aqui, considera então o teto, né? E o chão. Nós temos o plano alfa, plano beta, tá? Eles estão paralelos. E nós tivemos aqui, ó, um ponto P lá no teto. E ele vem numa projeção ortogonal. A sua projeção, né, é perpendicular aqui a ambos os planos. Então, a sua projeção está aqui, um P lá em cima, no plano alfa, no teto, e aqui no chão, né, no nosso piso, onde eu estou, tem aqui o plano beta, essa letra aí, né? Parecido com B mesmo, né? O beta, uma letra grega, que é o P', a projeção do plano P. Vocês vejam que ele não está inclinado, né? Ele faz essa projeção ortogonal, que lembra o quê? O nosso plano cartesiano, onde os dois eixos são ortogonais, né? Formam entre si um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Então, isso é uma projeção ortogonal. Vamos, então, agora para alguns exemplos e vamos deixar bem claro essa ideia. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui uma questão do vestibular da UEA. Considere dois planos distintos e paralelos. Igual o exemplo que eu dei, né? Estão distintos. O que é o distinto? Diferentes. Tá? E paralelos. Muito bem. Alfa e beta. Uma reta R contida no plano alfa, um ponto Q pertencendo ao plano alfa, mas com Q não pertencendo à reta R. E um ponto P pertencendo ao plano beta. Nossa, o que eu falei até agora foi dando um nó na minha cabeça aqui, professor. Exatamente, mas olha só agora, conforme mostra a figura. E aí que é importante, né? Quando nós verificamos aqui na figura, aí conseguimos visualizar o que está sendo escrito. E fica bem mais fácil, não é mesmo? Exatamente. Tá? Mas é importante, muitas vezes, simplesmente não vem esse desenho, conforme mostra a figura. Existem muitas questões em que nós temos que simplesmente fazermos essa decodificação, tá? Da língua portuguesa, nossa língua mãe, para a linguagem matemática. Tá? Mas aqui, como veio a figura, ficou bem mais fácil, né? E aí deu o desenho da figura aí, né? Lembrando que essa questão é uma questão lá do vestibular da UEA. E vem aqui então as alternativas, ó. Aí nós temos aqui, ó, de acordo com essas informações, afirma-se que, tá? Então, até ali tivemos as informações e aqui tem uma palavra muito poderosa, ó. Afirma-se. Então, aquilo que a gente pode afirmar, né? Então, letra A. A distância do ponto Q ao ponto P é igual à distância do ponto Q ao plano beta? Letra B. A projeção ortogonal, e aí você tem que lembrar o que é, né? Eu dei o exemplo aí no começo, né? Daquele ponto P lá no teto e o P' no piso, né?
essa projeção ortogonal faz um ângulo de 90 graus, né? Da reta R sobre o plano beta. Então, na letra B, repetindo, ó, a projeção ortogonal da reta R sobre o plano beta passará pelo ponto P. Letra C, a distância do ponto Q ao plano beta é igual à distância de qualquer ponto da reta R ao plano beta. Na letra D, ao se projetar ortogonalmente a reta R e o ponto Q sobre o plano beta, os pontos Q e P ficarão sobre a reta R. E na última alternativa, né, a distância entre o ponto Q e sua projeção ortogonal no plano beta é igual à distância entre os pontos Q e P. Muito bem. Nós vamos analisar, né, cada uma e verificar lá no desenho. Muito bem, ó. Na letra A, olha aí a análise dessas alternativas. A distância do ponto Q ao ponto P é igual à distância do ponto Q ao plano beta. É falsa, né? Vamos já verificar isso lá no desenho também. A distância de Q e P é um segmento oblíquo, a menos que P seja a projeção ortogonal de Q, que não está escrito lá, né? Então, a distância do ponto Q ao ponto P é igual à distância do ponto Q ao plano beta. Olha o desenho, né? Então, está dizendo aqui, a distância do ponto Q ao ponto P, essa distância aqui, tá? Vou até trocar aqui a cor, ó. Deixar assim. O ponto Q ao ponto P é igual à distância de Q ao plano beta. A distância aqui, ó, do ponto Q, e aqui está o plano beta, ó, plano beta. Ok? Está dizendo aí, afirmando essa primeira afirmação, aqui, ó, primeira afirmativa, né? Na letra A distância do ponto Q ao ponto P é igual à distância de Q ao plano beta. E a distância aqui, é importante a gente lembrar, ó, uma distância de um ponto ao outro também tem que ser essa projeção ortogonal. Forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? Essa projeção aqui do ponto Q ao plano beta com o plano beta, tá? Ó. Ok? Aqui é a superfície, ó. Esse pontinho aqui está bem na superfície do plano. Tá? Também tem que ser ortogonal. Ortogonal é aquele ângulo de 90 graus, né? Perpendicular aqui. Então, a gente verifica que isso não é verdadeiro. Tá? Ficou claro, né? Muito bem. Então, vou apagar aqui. A gente já sabe que a letra A, né, nós verificamos lá, é falsa exatamente por isso. Tá? Vamos, então, aqui na análise da letra B. Ó, ainda na letra A, né, já que a distância de Q ao plano beta é menor possível, ou seja, perpendicular, que nós vimos ali na linha verde, né? Então, só seriam iguais se P fosse exatamente a projeção ortogonal de Q. Mas isso nós vimos aí que não dá para verificar, né? Então, letra A, falso. Letra B. A projeção ortogonal da reta R sobre o plano beta passará pelo ponto P. Vamos verificar aqui por que está dizendo que é falso, né? Falso, o ponto P já está no plano beta e não há informação que ligue P diretamente a R. Tá? Então, a projeção ortogonal da reta R sobre o plano beta passará pelo ponto P. Vamos ver o que é isso. Aqui nós temos, então, a reta R, né? E essa projeção ortogonal aqui.
Ó, qualquer ponto que eu pegar aqui dessa reta vai ter que passar aqui, ó, no ponto. Então, olhando assim, a gente pensa, olha, vai pegar aqui no ponto, né? Não há como garantir isso, né? Não sei se ele vai pegar, se essa projeção está pegando aqui, se essa projeção está aqui ou aqui. Não tem garantia alguma se vai chegar no ponto P. Entenderam? Tudo bem. Então, é falso, né? Não dá para garantir isso de maneira alguma. Temos que procurar aqui uma alternativa em que eu possa olhar para aquele desenho e garantir que seja verdadeiro, tá? Na letra C, aqui, ó, a distância do ponto Q ao plano beta, tá? Ó, é igual à distância de qualquer ponto da eta R ao plano beta. Vamos. Está dizendo que esse ponto que pertence ao plano, né? A distância dele. Qual é a distância que nós vimos? Ó? É uma projeção ortogonal aqui. Vai formar um ângulo de 90 graus. E essa reta R, vermelho aqui, ó, ela também está no plano. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que visualmente, às vezes você pode se enganar. Então você tem que entender o que está acontecendo ali. Aqui é o plano alfa. E tudo isso pertence a esse plano. São vários pontinhos aqui, né? Infinitos pontos numa reta, né? Aqui aparece só um pedacinho dela, professor. Exatamente, tá? É uma representação. É uma reta. Ela é infinita para ambos os lados, né? Lembramos aí que quando eu tenho assim um pontinho, começa aqui, e eu tenho essa representação, né? Aí nós temos uma outra assim e uma outra assim. Aí eu coloco aqui isso e aqui um ponto aqui e um ponto aqui, tá? Importante a gente lembrar disso, né? Essa aqui é uma semi-reta, né? Ela é infinita aqui para essa, né? Nesse sentido. E ela tem um ponto aqui de início, tá? Aqui nós estamos falando de uma reta infinita para ambos os lados. E aqui nós estamos falando de um pedacinho onde ele tem início e fim. É um segmento de reta. Ok? Muito bom, né? Isso é uma revisão importante. Por isso que aqui não tem necessariamente, ó, não há a necessidade de colocarmos as flechinhas aqui, tá? Porque também vocês não viram que não tem os pontos aqui dizendo que isso aqui é um segmento. Simplesmente a reta, e ela sempre recebe uma letrinha minúscula. O ponto, letra maiúscula, a retinha, letra minúscula. E os planos, normalmente nós damos aí as letras gregas, né? Aqui é o plano alfa e aqui é o beta. São os nomes, ok? Muito bem. Então, aqui, qualquer ponto que está aqui nesse plano, né? Vou pegar um outro ponto aqui, ele vai estar na mesma distância desse e na mesma distância de qualquer ponto da reta aqui. Tá? Ó. Vai estar na mesma distância. Sabendo disso, olha só então o que está dizendo aqui na letra C. A distância do ponto Q ao plano beta é igual à distância de qualquer ponto da reta R ao plano beta. Ok, essa aqui é verdadeira, né? Então, vamos aqui verificar. Na letra C, ó. A distância do ponto Q
ao plano beta é igual à distância de qualquer ponto da reta R ao plano beta, o que nós verificamos ali, né? Qualquer ponto daquele plano A vai dar a mesma distância. Ó, como Q e toda a reta R estão no plano alfa, e os planos alfa e B são paralelos, qualquer ponto em alfa terá a mesma distância até o plano beta. Foi o que nós verificamos. Beleza, né? E aí já sabemos que as outras, então, são falsas. Vamos comentar aqui, então, né? Então, complementando aí, a distância entre planos paralelos é constante. Qualquer ponto do plano, se os planos são paralelos, qualquer ponto terão a mesma distância, né? Medida aí por segmentos perpendiculares. Olha o que eu falei, né? Ortogonais perpendiculares. Formam um ângulo de 90 graus. Logo, a distância de Q a beta é a mesma que a de qualquer ponto de R a beta. Aí na letra D nós já sabemos que é falsa. Vamos aqui ver por quê. Ó. Ao se projetar ortogonalmente a reta R e o ponto Q sobre o plano beta, os pontos Q e P ficarão sobre a reta R. Ó. Vamos verificar aqui no desenho. Né? Então, está dizendo aqui que, ao projetarmos essa reta aqui, vai ficar o ponto em cima. Nós já vimos que isso não é verdade, né? Então, por isso que é falso. E na letra, né, ó, Q não pertence àquela reta, né? O R, mesmo após a projeção. A gente vimos aí no desenho, fica bem fácil. Na letra E, a distância entre o ponto Q e sua projeção ortogonal no plano beta é igual à distância entre os pontos Q e P. O que nós também, no nosso comentário aqui, nós já vimos que isso não é verdade, né? A distância entre Q e sua projeção ortogonal no plano beta é a menor possível. A distância que Q e P é qualquer outra, provavelmente maior, já que P não é necessariamente a projeção ortogonal de Q. Muito bem. Vamos para mais exemplos. Agora, nesse exemplo, é um exemplo do Enem. Na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte dos meridianos 1, 2 e da linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano alfa é paralelo ao que contém a linha do Equador. E aí vem o desenho novamente, né? Aqui o desenho ajuda bastante. Vem o desenho e agora as alternativas. Então, qual é a projeção ortogonal, tá? Aqui, ó. Eu vou reforçar aqui para vocês o desenho, ó, desses trajetos aqui. Então, você vai ter que ver. O que é a projeção ortogonal? Lembrar, né? Ó, é como se você tivesse aqui olhando, né? Aqui é um olho, ó, daqui de cima. Esse meu desenho do olho desconsidera. Mas assim como se você estivesse olhando aqui de cima. Olha aí. Né? Esse meu olho aqui ficou bem ruinzinho. Muito bem. Está olhando aqui de cima, tá? Perpendicularmente. Como que vai ser a projeção aqui embaixo desse desenho? Ok? Como que você vai fazer? Você vai lembrar, então, ó, que a projeção ortogonal, você vai pegar esses pontos, né? Ó, esse aqui vale isso? Não, né? Tem que ficar o mais, ó, lembrando o ângulo de 90 graus. Então, você tem que ter essa ideia aqui, tá? Ó, de tudo isso daqui, ó. Lembrando que aqui, ó, tá em curva, né? Como se estivesse olhando lá de cima. Lembrando aqui, ó, que é uma curva, tá? Muito bem. Então, vamos aqui para as alternativas. Bem, na letra A aqui, olha só, é para analisarmos somente essa trajetória, ok? Né? Então, vai desconsiderar todos esses outros traços aqui, tá bom?
Então, faz sentido ter, né, esse desenho? Já dá para ver que não, né? Na letra B, ó, já está mais parecido com o desenho que a gente quer, né? Na letra C, já dá para ver que está ao contrário aí. Não faz muito sentido. Na letra D, novamente, né? Está contando com todo o traçado. E na letra E, né? Vamos já verificar, ó, tá mais próximo. Então, eu já deixei aqui, né, o desenho da projeção. O que é a projeção ortogonal? Ó? É como vendo aqui de cima. Ó. Tá aqui a projeção. Ó. Ó os traços aqui, ó, né? Formando aqui as perpendiculares. Ó. Tá? Então, você tem que ter essa noção aqui. Olhando aqui de cima, olha só o desenho que deu. Né? Ó, unindo esse ponto a esse ponto aqui, ó. Tá? Então, agora fica fácil, né? Letra E. Muito bem, tá? Então, lembrando aqui, né, que isso aqui é bem cobrado aí nas avaliações, né? Você tem que ter essa ideia e lembrar, né, o que é essa projeção ortogonal. Sabendo disso, fica mais fácil. Vamos para uma outra questão de um vestibular lá do Rio de Janeiro. A imagem a seguir representa um cubo com aresta de 2 centímetros. Então, você tem que lembrar o cubo, né? Aquela imagem, essa figura tridimensional. Aí lembrar, poxa, aresta, professor. Os lados, né, do cubo. Aqui, ó. Quando você liga um ponto, o vértice, né, ao outro, vamos colocar aqui uma outra cor. Aqui, os vértices, esses pontinhos aqui, tem letras maiúsculas. Lembrando que ponto sempre tem letras maiúsculas. Quando eu uno um ponto ao outro, né, ó, nós temos o quê? As arestas. Então, quando ele fala aqui que aresta de 2 centímetros, o que tem o cubo? Por que ele não deu mais medidas, professor? Porque vai ter 2 centímetros aqui, 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 2 centímetros aqui. Todos eles, tá? Ó. Todas as arestas. 2 centímetros. Ok? Muito bem. Isso é muito importante você lembrar. E aí, o que está perguntando, né? A projeção ortogonal, novamente, do triângulo AFC no plano da base BCDE do cubo é um triângulo de área Y. E aí está perguntando, o valor de Y em centímetros quadrados é igual a... Quando fala em área, a gente fala, né? Ó, em área de Y, sempre a unidade elevada ao quadrado. Então, vamos identificar triângulo AFC. Vamos voltar aqui, ó. O que é o triângulo AFC? Você vai pegar, então, o A aqui, né? O F e o C. Triângulo AFC, que está até o desenho aqui, né? Projeção ortogonal. Você vai fazer essa projeção aqui para baixo. Olha, na linha reta aqui, né? Quem é que ele vai ficar? Ó? O A vai vir para cá também, junto com o B. Tá? O que vai acontecer com o F? Vem para cá, junto com o D. Né? E nós vamos ter a projeção ortogonal vai ser aqui. Então, é isso que você tem que lembrar. Né? Muito bem. Olha só, então. Vamos lembrando, ó, que tem lado 2 e lado 2. Tá? Muito bem. E esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Que ele é um quadrado
A base. Professor, mas não é um quadrado a base? Isso. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Ah, lembraram disso? Porque tem retângulo que não tem todos os lados congruentes, de medidas iguais. Né? Tá? Mas o quadrado é sempre um retângulo, porque o retângulo basta que ele tenha os 4 ângulos aqui de 90 graus. E é um paralelogramo. Ok? Muito bem. Lembrando disso, como que calcula essa área, né? Como se calcula essa área aqui? Ah, professor, eu nem lembro mais, né? Bem, é bem fácil. Primeiro, tá vendo que essa área é a metade desse quadrado, né? Como é que você calcularia a área desse quadrado? Ah, professor, é lado vezes lado. Lado ao quadrado, né? 2 ao quadrado. Então, esse quadrado aqui tem 2 ao quadrado é 4. E aqui é a metade, 2, né? Mas vamos aí utilizar, né, exatamente isso, essa ideia. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Aqui nós temos, então, 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. E vamos aí para mais um exemplo, falando em projeção ortogonal, esse também do Enem. Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justa posição de 4 cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura. Então, tem a figura aqui do que ele está falando. Está aqui o, né, formado aí pelos cubos. Tá? Então, temos aí o cubo, os 4 cubos, né? Tem aí essa imagem. E o que está perguntando? Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em 3 planos quadriculados perpendiculares entre si durante sua descida. A figura que apresenta uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 planos citados durante sua descida é... E olha que legal. Então, você vai ter que analisar o que... Primeiro, você tem que saber o que é, né, a projeção ortogonal. Então, nós temos aqui, ó, o que seria a projeção ortogonal? Deixa eu pegar uma outra cor. Vermelho, né? Ó. Vou pegar aqui. Ó. Ó. Né? Isso aqui fechou, né? Mas vejam aqui, ó. Nós estamos falando aqui dessa linha aqui, né? Ó. Então, qual é a projeção ortogonal aqui? É aqui, aqui e aqui. Já vimos um erro, né? Isso aqui está errado. Tudo bem. Então, é essa a ideia, tá? Você souber disso, vai acertar com certeza essa questão. Na letra B, professor, a letra B também está muito parecida. Também está muito parecida, né? Ó, nós já visualizamos aqui um problema, né? Também, ó. A projeção ortogonal aqui. Também saiu fora da linha, né? Ó, não estão na mesma projeção. Ok? Então, também não deu. Na letra C, vamos analisar aqui. Opa, na letra C, ó, nós já temos a conferência aqui, né? Tá certo. Muito bem, essa parte aqui tá certa. Então, vamos entender agora essa projeção. Nessa projeção aqui, ó, a gente consegue visualizar também que fechou. Aqui, opa, cadê a parte cinza aqui, né? Não tem, tá ao contrário, ó. Então, essa também não deu certo.
Vocês estão entendendo, né? O que é projeção ortogonal. Nessa aqui também, o que a gente consegue ver? Depois que a gente sabe o que está fazendo aqui, ó, ortogonal, né? Vamos fazer um pouquinho mais. Olha, o que tinha que estar riscado aqui, né? Essa parte aqui. Ó, e não tá, né? A projeção ortogonal. Então, já está errado também. E aí, essa última vai ter que estar certo, né? Vamos conferir, ó. Ó. Nós temos aqui. Tchan, 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 tchan. Projeção ortogonal. Ok. Então, letra E. Né? Muito bem. Chegamos aí na resposta, a última, né? Então, você tem que lembrar aí o que é a projeção ortogonal para poder resolver esse tipo de questão. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui. Até a próxima.